Oi, eu sou o professor Flávio do canal Máquina de Ideias. Neste vídeo, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns assuntos muito importantes que estamos vivendo nesses tempos de pandemia. Como você já deve ter percebido, há uma grande demanda sobre conhecimentos técnicos, sobre ferramentas e recursos da internet para que possamos utilizar em nossas aulas. Mas a grande questão é, será que a gente está realmente preparado para utilizar toda essa parafernália? Será que os nossos estudantes têm condições de aproveitar tudo aquilo que proporcionamos para eles e para elas? Será que precisamos mesmo aprender tanta coisa nova para fazer nossas aulas serem melhores? Existe alternativa para otimizar a relação de ensino e aprendizagem? Você já pensou que a grande maioria dos professores estão utilizando basicamente os mesmos recursos pedagógicos mediados por computador e que esses recursos podem estar cansando quem está do outro lado da tela? Você já parou para pensar que talvez a simples transposição das atividades do modo presencial para as ferramentas online não seja uma boa alternativa? Eu vou começar falando a respeito de formulários e ao longo da nossa conversa vou apresentar para vocês recursos, técnicas e principalmente provocações para que você reflita acerca daquilo que está acontecendo nas suas aulas. Eu preciso conversar com vocês acerca daquilo que seria o ideal quando a gente vai fazer um tipo de atividade baseada em formulário. Mas não só em formulário, baseada em meios digitais. A gente precisa entender que do outro lado tem uma pessoa que pode ter 3 tipos de problema, basicamente. Primeiro problema, essa pessoa pode ter uma internet ruim. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então não adianta eu encher de vídeo do YouTube no meu formulário, por exemplo, sendo que do outro lado o menino não vai conseguir acessar. Sendo que do outro lado a internet dele é muito ruim e isso vai dificultar o acesso dele. Eu posso colocar vídeos? Posso. Vou tentar colocar menos. Não vou colocar tantos, vou privilegiar, por exemplo, a inserção de imagens animadas, que não vão consumir banda de internet, né? Não vão consumir o banco do plano de dados que eles têm. Uma outra coisa também essencial de eu entender é que do outro lado tem uma pessoa que normalmente acessa esse material pelo celular. Então, eu não vou ficar fazendo perguntas que vai ter que ficar 20 minutos digitando, por exemplo. Eu não vou fazer perguntas que a pessoa vai ter que ficar subindo a tela várias vezes para conseguir ler tudo que eu escrevi. Então, esse ambiente digital, ele tem algumas características. Como a gente lida com pessoas de uma situação socioeconômica que às vezes pode prejudicar o acesso, seja pela falta da internet, seja pela falta de um equipamento mais adequado, a gente precisa levar isso em consideração. E o terceiro aspecto, que também é muito importante, é que a gente não sabe o nível de letramento digital em quem está do outro lado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se conscientizar de que do outro lado pode ter uma pessoa que não sabe usar, e se essa pessoa não sabe usar, ou se essas pessoas não sabem usar, é papel da escola fazer o letramento digital desses meninos. Ah, Flávio, mas eu tenho dificuldade, como é que eu vou falar disso para os meninos? Nós estamos vivendo uma era em que as pesquisas indicam que os estudantes dessa geração, as pessoas mais jovens dessa geração, eles são muito orientados pela imagem, e eles são muito orientados pela tela, eles consomem muita informação na tela. Leitura, diversão, trabalho, tudo deles está vinculado à tela. Se eu entendo isso, e se esses meninos são meus estudantes na escola, como eu posso contribuir para fazer com que eles tenham um desempenho, uma performance, um aproveitamento melhor utilizando esses recursos? Eu preciso pensar nisso. Não basta só eu criar uma atividade online e jogar no grupo para os meninos. Eu tenho que fazer uma coisa que vai fazer sentido para esses meninos e que vai fazer sentido dentro da minha lógica de trabalho. Paulo Freire diz que não há ensino se não houver aprendizagem. Então não é só criando atividades e colocando no grupo que eu vou garantir a aprendizagem das pessoas. Então eu preciso ter uma consciência relacionada a esse assunto. Em relação ao letramento digital, as dificuldades que nós, professores, temos com tecnologia, a gente tem que vencer essas dificuldades e a gente tem que lutar contra essas dificuldades, porque é nosso papel fazer com que esses meninos sejam melhor letrados. Por exemplo, grande parte dos nossos estudantes
têm um letramento tradicional, né, leem, escrevem, interpretam melhores do que os pais, visto que parte dos pais também são analfabetos. Por outro lado, é importante a gente considerar que, às vezes, o menino é a única pessoa na casa que sabe usar um celular bem ou razoavelmente. Por outro lado, pode ser que esse menino, às vezes, tenha extrema dificuldade e não tenha a quem recorrer em casa. A quem que esses meninos vão recorrer para resolver esse tipo de problema? A escola. Angela Kleiman, professora pesquisadora da USP, ela fala um negócio que é muito legal. Ela fala assim, ó, sobre letramento digital. A escola não é a única agência de letramento de uma sociedade, mas é a principal. É na escola que as pessoas aprendem. E aprendem as coisas de maneira sistemática, orientada, controlada e com o objetivo de aprender mesmo. Por exemplo, quando a gente entra na escola, teve uma professora, na maioria das vezes uma professora, que pegou na nossa mão e ensinou a usar o lápis, ensinou a usar a borracha, ensinou a virar a página do caderno, ensinou que a escrita era de cima para baixo, da esquerda para a direita, ensinou como cortar, ensinou quantidade de cola que eu devia colocar para colar uma atividade no caderno. Isso é letramento escolar. Então, eu tive isso na escola, todos vocês tiveram. E quando a gente tem isso na escola, essas pessoas estão fazendo uma coisa que não necessariamente está ensinando conteúdo, não está ensinando disciplina, não está ensinando matéria, está ensinando letramento escolar, que é ensinar as habilidades suficientes para aqueles indivíduos sobreviverem naquele espaço e conseguirem se relacionar tanto com os colegas, quanto com professores, com conteúdo, com material didático e por aí vai. Então, esse letramento escolar é um passo inicial para que os meninos mais à frente possam conseguir fazer um bom uso dessas ferramentas todas e aí sim começar a entrar atividades com conteúdo, com matéria, com disciplina, com as coisas relacionadas ali aos campos do conhecimento que a gente vai ver na escola. Sem essa parte inicial, a segunda parte simplesmente não acontece. Uma criança que chega no 5º ano e não sabe segurar o lápis, ele vai ter muita dificuldade em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento dentro da escola. Então, a escola faz esse letramento escolar, mas a escola, no sentido da utilização de recursos digitais para fazer a mediação da aprendizagem, a escola hoje ela é uma escola virtual. A escola hoje não é um espaço físico, ela é uma escola virtual. E essa virtualidade da escola só é possível por causa da tecnologia. E quando ela só é possível por causa da tecnologia, eu só consigo fazer com que essa escola funcione se eu ajudar meus alunos a se letrarem digitalmente. Então, lá naquele primeiro momento, houve um letramento escolar, agora é um letramento digital. O que é esse letramento digital? É ensinar as pessoas a preencher um formulário, é ensinar as pessoas a ler a tela, conseguir tirar informação de uma imagem, conseguir tirar informação de um site, conseguir preencher um formulário diferente de outros que ele já estava habituado, é conseguir sair da tela do joguinho, que é a grande vivência que esses meninos têm, e migrar para um ambiente de aprendizagem, é conseguir participar dos cenários de discussão que eventualmente a escola proporciona através de ferramentas digitais. Então, o letramento digital tem a ver com a capacidade, a habilidade, a competência de navegação por esses ambientes, de modo que os meninos consigam se relacionar com esses ambientes digitais e com as pessoas que estão do outro lado também. Então, é nosso papel, a gente precisa trabalhar isso com esses meninos. Não adianta, por exemplo, eu criar um formulário no Google, um formulário Microsoft super bonito, cheio de figuras, cheio de imagem, perfeito em termos de conteúdo, e o menino que recebe esse formulário não saber preencher. Não saber, por exemplo, que uma pergunta de falso e verdadeiro que ele tinha lá antigamente no papel, ela também pode estar no formulário digital. Não saber, por exemplo, que algumas perguntas são de relacionar. Não saber, por exemplo, como que faz para ir para a próxima página, como que faz para retornar, como que faz para enviar para a professora aquele formulário que foi preenchido. Então, essa questão do letramento digital, ela é uma condição sem a qual a escola, pelo menos nos moldes que a gente está tendo hoje, não faz muito sentido, porque as pessoas terão muita dificuldade. Embora essa questão do letramento digital tenha a ver com todas as áreas e com todos os tipos de atividade que a gente venha a criar, a gente precisa ter uma maturidade enquanto profissional na criação desse material.
Então, por exemplo, pensa com um sentimento de empatia. Do outro lado, tem pessoas com dificuldades, do outro lado, tem pessoas com pouca conexão ou com equipamentos precários e que pode ter problema também no uso da ferramenta, na questão do letramento digital. Então, o que eu preciso fazer? Eu não tenho que ser mais uma pessoa para criar situações de problema para quem está do outro lado. Pelo contrário, eu tenho que ser uma pessoa que vai tentar facilitar a aprendizagem mediado pela tecnologia. Nesse sentido, vamos entender que os meninos têm aí 9 disciplinas na escola. Então, se todos esses 9 professores estiverem fazendo formulário, o seu vai ser só mais um, porque eles já estão viciados em responder formulário. Todo mundo está fazendo formulário. Todo mundo está usando PowerPoint, todo mundo está usando PDF. Isso vai cansando, né? É a mesma coisa da gente ter 9 disciplinas, onde todos os 9 professores só colocam os meninos para copiar matéria do quadro. Cansa quem está do outro lado. Então, nesse cenário, nesse contexto, com essas situações que eu coloquei, é importante, por exemplo, que você não tenha um questionário com mais de 10 perguntas, porque vai ficar cansativo para quem está preenchendo. A gente preenche muitos formulários no nosso dia a dia. Vai chegando pela 12ª pergunta, a gente já está respondendo qualquer coisa, porque já ficou chato, ficou cansativo. E aí o que a gente faz? Responde qualquer opção ali para ficar livre logo do questionário. Para a gente ter uma aprendizagem melhor por parte dos alunos e uma experiência digital relacionada ao ensino positiva, é muito importante que a gente tenha esse olhar de querer proporcionar para o aluno uma coisa que seja coerente com o tempo que a gente vive. Não adianta eu querer colocar 50 questões no formulário, não adianta eu querer colocar perguntas com uma crônica de 40 linhas no formulário, porque na hora que ficar no celular, o menino vai ter que subir a tela várias vezes e isso é muito cansativo. E na hora que ele precisar de voltar para perceber alguma coisa naquele texto para responder uma pergunta, a informação original de referência está tão longe que ele começa a desistir, começa a problematizar aquilo, vendo aquilo como um empecilho. Eu não preciso só fazer perguntas de múltipla escolha, mas também não preciso fazer só perguntas abertas. Eu posso fazer uma alternância entre tipos de pergunta. E aí, eu chamo vocês para um negócio que eu acho fundamental. Fazendo bem o formulário no papel, você vai conseguir perceber se a sua pergunta está muito longa, se a demanda, né, se o comando que você faz vai demandar uma resposta muito longa. Você vai conseguir perceber se há inconsistência na pergunta que você está fazendo, você vai conseguir perceber se há alguma dubiedade naquilo que você está perguntando uma coisa e querendo dizer outra. Você vai perceber se a quantidade de questões que você elaborou está passando do limite para mandar para os meninos. Então, quando você cria esse formulário no papel, você melhora a qualidade das suas perguntas, porque historicamente nós, professores, a gente não sabe fazer pergunta, a gente vai aprendendo isso no exercício da profissão, né? No começo a gente se embanana bastante, porque a gente tem toda a teoria da faculdade ali, mas a prática da sala de aula a gente começa a construir, e nessa relação com a sala de aula a gente vai melhorando a nossa prática. Então a gente chega fazendo perguntas de um jeito, e no final do ano a gente está fazendo a mesma pergunta de um jeito muito mais eficaz, porque a gente vai aprendendo isso. Quando a gente vai do modo analógico, impresso, para o digital, no caso aqui, por exemplo, da situação que a gente está vivendo, a gente precisa aprender a fazer pergunta no digital também. Não é a mesma coisa que fazer a pergunta lá no analógico. Então é importante considerar esses aspectos. E por último, não basta eu fazer aqui agora e em seguida já mandar para os meninos, não, eu tenho que testar. Porque quando eu faço testes, eu entendo quem está do outro lado melhor e manda para o filho, para o marido, para a namorada, para a sogra, para a avó. Se a pessoa tiver problema, você pode ter certeza que o seu aluno vai ter também. Se a pessoa tiver dúvida, você pode ter certeza que seus alunos vão ter também. E aí, depois que você teve esse teste, você já experimentou no papel, já eliminou um monte de problema, colocou no digital, algumas pessoas aí do seu convívio fizeram o teste com você, ou mesmo algum colega de trabalho, aí agora você manda para os seus alunos, agora você coloca no grupo da escola. Então é preciso fazer esse teste antes de enviar para os meninos. E aí, agora que o vídeo acabou, qual foi o nível de provocação que esse vídeo trouxe para você? Você já tinha parado para pensar sobre essas possibilidades? Eu gostaria agora de te convidar para colocar aqui embaixo seus comentários e opiniões a respeito dos assuntos que foram tratados nesse vídeo.
Por isso, gostaria também de convidar você a ver outros vídeos do canal, compartilhar com seus amigos e amigas e também a se inscrever, porque assim esse vídeo passa a ter relevância dentro do YouTube e mais pessoas podem ser alcançadas.